Antes de lermos aqui esse Salmo 67, uma pergunta é válida. Para que é que você quer que Deus te abençoe? Para que é que você quer que a bênção de Deus, que a misericórdia de Deus venha sobre você? Essa pode ser até uma pergunta que você até já saiba na resposta. Né? Mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que de fato, qual o motivo de nós desejarmos que Deus nos abençoe? Desejarmos que Deus seja gracioso para conosco? Deve ter algum motivo. Muitas pessoas nos dias de hoje, nos dias de hoje principalmente, onde o Evangelho, onde a palavra de Deus está banalizada. É isso que nós vemos. O Evangelho sendo banalizado. E as pessoas buscam a bênção de Deus apenas por motivos materiais. As pessoas buscam a bênção de Deus para ter saúde. As pessoas buscam a bênção de Deus, a misericórdia de Deus para ter um carro novo. Eu queria ter essa bênção de Deus, um carro novo. Mas esse não é o motivo que nós queremos a bênção de Deus. Muitas pessoas desejam a bênção de Deus para si, para se promover, ou para ter um bom emprego, ou para se relacionar bem com a família, com os amigos, ou muitos desejam a bênção de Deus para si, para ter muito dinheiro, por exemplo. Nós vemos isso nos dias de hoje. Nós vemos isso muito na televisão, nesses cultos que são televisionados, que são transmitidos. As pessoas buscando meramente uma bênção material na vida. Mas esse Salmo 67, através desse Salmo, Deus nos diz que as riquezas, nem um carro novo, nem uma casa, nem um emprego, nem a própria saúde deve ser um motivo de nós desejarmos para nós a bênção de Deus. E aí eu queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos ler aqui nesse salmo. E nós vamos ler esse salmo bem devagar, versículo por versículo. E aí você medite para que é que você quer a bênção de Deus para você? Para que é que você quer a graça de Deus para você? Primeiramente aqui eu estou falando para os crentes, certo? Para que é que você, crente, que está aqui presente, quer a bênção de Deus na sua vida? E esse salmo aqui diz no versículo 1 assim, seja Deus gracioso para conosco. Note, que aqui ele está pedindo para que Deus seja gracioso com ele. Ele está pedindo aqui que Deus ele direcione o favor dele para ele. Quem está orando aqui, quem está dizendo seja Deus gracioso para conosco, está desejando que o favor de Deus venha sobre ele, que Deus dispense o favor dele sobre aquela pessoa. Melhor dizendo, aqui essa pessoa não está apenas orando, mas ela está cantando. Eu acredito que na sua Bíblia, aí, antes do versículo 1, deve ter assim: ao mestre de canto para instrumentos de corda, salmo, canto. Aqui, irmãos, esse salmo é um canto. Nós cantamos aqui 2 hinos hoje, ou foram 3 hinos, hoje aqui, 3 hinos. E esse salmo aqui também é um hino, mas não é um hino como esse que nós cantamos. Esses 3 hinos que nós cantamos não foram inspirados pelo Espírito Santo, mas esse hino aqui, Salmo 67, foi inspirado pelo próprio Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. É um canto, é um hino especial. Esse salmo aqui é uma canção. Este hino é um hino diferente, não é como esse hino que nós cantamos aqui. É um hino que realmente expressa a vontade de Deus diretamente para o homem. E aqui diz, para instrumentos de cordas. Ou seja, Deus aqui deseja que esse canto ele seja cantado de forma bem alegre, de forma bem melodiosa.
com uma melodia muito alegre. Então, quando a pessoa que escreveu esse salmo diz aqui, seja Deus gracioso para conosco, ele está dizendo isso com muita alegria, certo? Cantando de uma forma bem melodiosa. Seja Deus gracioso para conosco, ou seja, que Deus nos direcione o seu favor. Você já fez algum favor para alguma pessoa? E quem escreveu esse salmo, ele está pedindo o favor de Deus aqui. Pedir para que Deus seja gracioso pedir o favor de Deus para si. Ou seja, ele está dizendo que Deus direcione para nós o seu favor. Eu acredito que vocês aqui todos já prestaram favor para outras pessoas. Mas esse favor aqui é um favor em que a pessoa que você presta o favor não merece. Certo? E isso é graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Quando Deus é gracioso para conosco, Ele está nos prestando um favor que nós não merecemos de jeito nenhum. Ou seja, você que está aqui ouvindo nessa noite, você não merece o favor de Deus. Você é indigno do favor de Deus. Porque você é um pecador. E como pecador você é indigno do favor de Deus. Todos nós somos pecadores. E por isso nós somos indignos do favor de Deus. Nenhum de nós merece o favor de Deus. Mas mesmo assim, essa pessoa que está cantando aqui no Salmo 67 diz que Deus seja gracioso para conosco. Que Deus direcione para nós o seu favor. Ele está suplicando. Mesmo que ele não mereça, porque ele é um pecador indigno, ele é um pecador miserável, mas mesmo assim ele está pedindo ao Senhor, tenha misericórdia e direcione o teu favor para nós, mesmo sem nós merecermos. Vamos abrir a Bíblia, mas deixa marcado aí em Salmo 67, que até agora nós vemos só a primeira parte do primeiro versículo. Deixa marcado, e aí vamos lá para o livro de Romanos. E vamos ver o que a Bíblia diz a nosso respeito. O que a Bíblia diz a respeito do pecador, que somos nós. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 20. Presta atenção no que esse texto aqui diz. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos. E os Romanos é a igreja de Roma, ou seja, a igreja católica que existe hoje. Na época de Paulo era a igreja de Roma. E aí Paulo escreveu essa carta e ele disse aqui para os Romanos assim, que se conclui, ou seja, o que nós concluímos? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. É interessante que o apóstolo Paulo, ele direciona isso para os romanos. Ele quer deixar bem claro para os romanos que todos estamos debaixo do pecado. Paulo, ele quer enfatizar isso nessa carta. Na carta aos Romanos, ela enfatiza muito isso, a questão de todos nós sermos pecadores. E ele diz no versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, você não é justo, eu não sou justo, nenhum de nós aqui somos justos diante de Deus, porque aqui diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não pense que você busca a Deus. E eu também não me atrevo a dizer que eu busco a Deus. Nós não temos essa tendência de buscar a Deus. A nossa tendência é pecar, porque nós somos pecadores. A nossa tendência é desagradar a Deus. A nossa tendência é sermos desobedientes. A nossa tendência é sermos mentirosos. A nossa tendência é sermos desonestos. Porque não há nenhum justo
não há quem busque a Deus. E ele diz mais aqui no verso 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então não se engane, você não faz o bem. Se você se acha uma pessoa boa, não se engane, porque você não é uma pessoa boa. Nenhum de nós somos pessoas boas. Certo? Pense bem nisso. Que você, escute bem, se você não é bom, não existe nenhuma pessoa boa, nem eu sou bom, nem você é bom. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é um retrato nosso. Muitas pessoas pensam que são boazinhas, mas a Bíblia aqui acaba com isso. A Bíblia, ela acaba conosco. A Bíblia, ela nos joga no chão e nos joga na poeira do chão, nos joga na cinza. Porque todos nós somos pecadores. E por isso nós somos inúteis, nós somos indignos da graça de Deus. Nós somos indignos do favor de Deus. Não se engane, por isso que o salmista, lá em Salmo 67, ele ora, ele deseja ardentemente que Deus seja gracioso para com ele e para com o povo dele. Porque ele diz: seja Deus gracioso para conosco. Porque ele tinha consciência plena de que ele era pecador e que ele não merecia nada de Deus, ele era indigno completamente. Então, também nessa noite reconheça isso: você não é bom, você não é justo, você é indigno. Nós todos aqui somos indignos do favor de Deus. Por isso que o salmista ora: ó Senhor, seja gracioso para conosco, porque nós não merecemos. E como eu falei, ser gracioso é dar um favor para uma pessoa que não merece. Então o salmista está dizendo: ó Senhor, nós não merecemos, mas nos dá o teu favor. É isso que ele está dizendo. Lá em Romanos ainda, capítulo 3, versículo 10. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Você tem culpa diante de Deus. Todos temos culpa diante de Deus. Todos. E aqui no versículo 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus quer que você de fato tenha pleno conhecimento do pecado, ou seja, que você saiba, como nós lemos aqui nesse versículo, que você é um pecador e que você é indigno, que você é miserável mesmo. Nós somos miseráveis pecadores. Não se engane, não pense que você é bom, não pense que você é capacitado, não pense que você é melhor que os outros, não. Todos nós somos indignos, todos nós somos miseráveis, todos nós não merecemos o favor de Deus. Lá em Efésios ainda, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui Paulo está falando aqui que quem escreveu Efésios foi Paulo, que escreveu para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Assim como Romanos é a carta que Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma, Efésios é a carta que Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E aí ele diz para os membros da igreja, os crentes lá da igreja de Éfeso, ele diz: olha, ele vos deu vida. Ou seja, olha, Efésios, vocês agora estão vivos, mas antes vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Se tem algum crente aqui nessa noite
saiba que você pode ser vivo agora, mas há um tempo atrás você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Você estava caminhando, você estava andando nos seus pecados, você estava perdido. No versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele está dizendo aqui que os crentes lá da cidade de Éfeso, eles eram vivos, mas antes eles estavam mortos, eles realizavam a vontade do mundo, e eles realizavam a vontade do príncipe da potestade do ar, ou seja, de Satanás, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Lembre disso, crente que está aqui presente. Você pode estar vivo agora, nesse momento, porque Jesus lhe vivificou. Mas antes você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. No versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, andamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Lembre, crente, você não é melhor do que os outros não, porque antes você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Antes você estava no estado de perdição. Antes você fazia na vontade da carne e dos pensamentos do mundo e do diabo. Não pense que você é melhor que os outros, porque você não é. Nós, crentes, não somos melhores do que ninguém, porque nós podemos até estarmos vivos agora em Cristo, mas antes estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ou seja, o pecador, irmãos e amigos aqui que estão aqui presentes, não merece o favor de Deus. No pecador, de fato, ele não merece, porque ele é indigno, porque ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Por isso, e voltando lá para Salmos 67, o salmista aqui, ele implora a Deus: seja Deus gracioso para conosco. Senhor, seja favoroso, mesmo que a gente não mereça, mesmo que nós sejamos pecadores, indignos, mas seja favoroso para conosco. Ou seja, irmão, nunca esqueça de desejar, de orar para que Deus ele favoreça você. Nunca deixe de orar para que Deus ele agracie na sua vida, porque você pode ser vivo agora, mas antes você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Lembre disso. E você que não é crente e que está aqui nessa noite, você não merece o favor de Deus de forma nenhuma. Então clame a Ele para que Ele tenha misericórdia e seja favoroso para com você. É isso aqui que o Salmo diz. Ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Ou seja, nos abençoe, Senhor, mesmo que nós não mereçamos, mas nos abençoe e faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Faça brilhar como o sol o teu rosto sobre nós. Ou seja, quem escreveu aqui esse salmo, Salmo 67, ele estava desejando de fato ser uma luz no mundo. Lembra como Jesus diz, lá no livro de Mateus, ele diz que nós somos a luz do mundo. E ele diz que não se pode esconder a lamparina sobre o alqueire, mas se coloca no velador para iluminar a sala toda. Nós somos luz, irmãos, e como crentes e luz nós devemos sempre estar orando para que a luz de Deus brilhe em nós, para que as pessoas que estão na escuridão vejam essa luz. E como é que essa luz ela pode brilhar em nós? Através do nosso testemunho. A luz de Deus brilha em você como seu testemunho diante das pessoas. Saiba que você é crente e você tem a obrigação de dar bom testemunho, você tem a obrigação de ser luz aqui nesse local. Como é que as pessoas aqui nesse local vão se converter aqui se você não for luz?
Você tem que ser luz. A luz de Deus, ela tem que brilhar em você. Não é a sua luz, não. É a luz de Deus que tem que brilhar em você. Era como se você fosse um espelho. E as pessoas, no lugar de verem a sua imagem lá no espelho, vissem era a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Ou seja, você tem que mostrar na sua vida, no seu rosto, Jesus, que é a luz do mundo. Ele disse lá em João 12, né? João 8, 12. Disse-lhes Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Ele quer que essa luz que é dele brilhe no seu rosto, brilhe em você. Então deseje isso, irmão. Deseje realmente ser luz aqui nesse local. Dê bom testemunho aqui nesse local. E dar bom testemunho, ser luz, é tratar bem as pessoas. Trate bem as pessoas como crente. Respeite as pessoas. Ajude as pessoas quando elas necessitarem. Quando alguém for pedir a sua ajuda, não negue a ajuda, ajude mesmo. Como Jesus disse, né? Caso alguém lhe peça a capa, você lhe tome a capa, dê também a túnica para ela levar. Caso alguém mande você andar uma légua, ande 2 léguas. Ou seja, favoreça as pessoas, ajude as pessoas aqui nesse local, dê bom testemunho, trate bem as pessoas. Como é que nós vamos ganhar as pessoas nesse local se nós não tratarmos bem as pessoas? Temos que tratar, temos que ser luz aqui. Como é que as pessoas vão ouvir o Evangelho se nós não nos relacionarmos bem com ela? Tem um livro, não é muito bom, que eu ainda não li. Esse livro está lá em casa já faz uns 10 anos. Eu ainda não li ainda, que é a amizade, a chave para o evangelismo. Então seja amigo das pessoas, porque assim você vai ser luz aqui nesse local. E não só amigo, mas seja crente diante dessas pessoas. E vá testemunho que você é crente diante das pessoas. Para as pessoas verem que você é diferente, que você não é igual às pessoas do mundo. Então, irmão, evite estar em locais onde não convém. Evite estar no meio de conversas onde não convém para o crente. Evite dar mau testemunho. Testemunhe bem. Seja luz. Deseje que a luz de Deus resplandeça no seu rosto como o sol. É isso que o Salmo 67 aqui está desejando no versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Mas para que nós devemos desejar isso? Eu acredito, irmãos, que isso é o que nós devemos desejar na vida. Está certo que nós necessitamos de muitas coisas. E aí nós queremos de Deus muitas coisas. Né? Muitas vezes lá na igreja, na época que eu ia para o culto de oração, porque eu não vou mais, porque eu estou estudando à noite, mas na época que eu via as pessoas pedindo bênçãos materiais. E poucas pessoas pediam bênçãos espirituais. Irmãos, lembre que em primeiro lugar nós devemos desejar o reino de Deus. Nós devemos buscar o reino de Deus, as coisas espirituais. E as outras coisas que a gente necessita, Deus acrescenta. Ou seja, de fato, a nossa oração todo dia deve ser essa. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. As outras coisas Ele vai acrescentar. Mas para que nós devemos desejar que Deus nos abençoe? Para que nós devemos desejar o favor de Deus para conosco? Ele responde no versículo 2. Não é para que a gente tenha bens materiais, não é para que a gente tenha saúde, não é para que a gente tenha dinheiro ou uma casa, não é isso. Mas é para que se conheça na terra o teu caminho, como diz aqui no versículo 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho.
Então devemos desejar a bênção de Deus na nossa vida, para que na terra, para que se conheça na terra o caminho de Deus. Então, irmão, você deve ser luz aqui nesse local. Você deve desejar que Deus lhe abençoe. Mas não é para bênçãos materiais, não. É para que essa terra aqui, esse local aqui, ele conheça o caminho de Deus, através de você. Deus abençoa você, e essa bênção, ela alcança as outras pessoas. Deus, ele faz com que você transborde de bênçãos espirituais, e aí esse transbordamento dessas bênçãos acaba molhando também as outras pessoas, acaba alcançando também as outras pessoas aqui nesse local. E não apenas nesse local, na terra. E essa palavra aqui, terra, aqui nesse versículo, é a palavra hebraica Eretz, que significa de fato toda a terra. Ou seja, você deve desejar a bênção de Deus na sua vida. Você deve desejar que Deus faça a luz dele resplandecer no seu rosto, para que toda a terra, todo mundo conheça o caminho de Deus. E quem é o caminho de Deus? Que caminho é esse? Nós sabemos lá de João 14,6 que Jesus é quem é o caminho, né? Porque ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, para que é que você deve desejar que Deus resplandeça a luz dele no seu rosto? Para que você seja abençoado. É para que a terra conheça a Cristo, que é o caminho de Deus. Então, você tem que ser abençoado aqui, para que as pessoas aqui conheçam a Cristo, que é o caminho de Deus. Porque Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele. Jesus, ele é o verbo de Deus. Nós estudamos isso muito bem há uns 2 anos atrás, em João capítulo 1. Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é o verbo encarnado, e as pessoas precisam conhecer ele. As pessoas do mundo não conhecem, mas as pessoas precisam conhecer. Então, irmão que está aqui presente, que você seja de fato abençoado. Mas não é por bênçãos materiais, não. Eu desejo que você seja abençoado com bênçãos espirituais. Você pode ser até pobre, morar debaixo da ponte, mas eu quero que você seja abençoado com bênçãos espirituais, para que essas bênçãos alcancem as outras pessoas que moram aqui nesse local. É isso que a palavra de Deus quer para cada um de nós, porque Jesus, ele é o caminho, e Deus quer que toda a terra, todas as nações conheçam a Cristo, porque ele diz no versículo 2: e em todas as nações a tua salvação. Interessante que esse versículo ele é altamente cristológico, né? Porque no versículo 2 diz que Deus deseja que toda a terra conheça no caminho, e todas as nações a salvação de Deus. E nós sabemos que o caminho é Deus, e a salvação de Deus, que o caminho de Deus é Jesus. E a salvação de Deus também é Jesus. No próprio nome Jesus, como diz lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, que nós não vamos abrir para ler, fica em Salmo 67, mas se você quiser anotar logo, Mateus capítulo 1, verso 21, diz que o nome de Jesus significa Jeová é a salvação. Jesus é a salvação. Interessante que esse versículo 2 ele é altamente cristológico. E ele diz que o desejo de Deus é que toda a terra e todas as nações conheçam o caminho e a salvação de Deus, que é Cristo. Então, irmão, para que é que você está aqui nesse local? Para que as pessoas aqui conheçam a Cristo e para que as nações elas conheçam a Cristo. E no versículo, quando diz aqui nações, de fato, fala assim: todas as tribos, todos os clãs da terra, todas as culturas da terra. Não é só nação, exemplo, no Brasil é uma nação, mas no Brasil existem vários clãs, várias tribos. Existem o povo brasileiro, mas existe também o povo indígena,
que tem várias nações aí. Né? No Brasil tem várias nações dentro do Brasil, várias culturas dentro do Brasil, e assim é, né, no mundo todo. Deus ele não quer apenas que o brasileiro ele conheça a Cristo, mas ele quer que até todos os índios eles conheçam a Cristo. Cada cultura deve conhecer a Cristo, e nós devemos desejar a bênção de Deus para isso, para que toda cultura conheça a Cristo. Para que é que nós estamos aqui, irmãos, como igreja? É para que esse local e todas as nações, todas as culturas, todas as línguas, elas conheçam a Cristo, que é o caminho e a salvação de Deus, como diz aqui no versículo 2 de Salmo 67. Lembre disso. Por isso que tem a grande comissão, onde Jesus ele repete essas coisas. Lá em Mateus 28, de 18 a 20, diz: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discípulos de todas as nações. Jesus ele repete isso na grande comissão. Ele diz também lá em Marcos 16 e 15, e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Nós podemos alcançar todo mundo? Podemos sim, claro. Né? Nós sabemos orar, nós sabemos ofertar, nós sabemos ir também. Então, que dessa igreja aqui haja pessoas com coração aberto para trazer ofertas missionárias. Que nessa igreja aqui tenha pessoas de corações abertos e inclinados para orar, para que todas as nações conheçam o Evangelho. Que nessa igreja aqui também tenha corações dispostos também a ir também ser missionários ou pastores em outros locais. Essa é a grande comissão. Nós não estamos aqui apenas de uma forma social, para nos reunirmos, para nos reunirmos socialmente. Não é isso. Nós estamos aqui, claro, que para nos reunirmos, para aprendermos a palavra de Deus, para também levar essa bênção da palavra de Deus para outras pessoas. Se assim não for, não há razão dessa igreja existir. Não há razão se assim não for. Lá em Lucas capítulo 24 e 45 na 47, Jesus disse: então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Mais uma vez, todas as nações. Lá em João capítulo 20 e 21, disse Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus também disse para os apóstolos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? O povo quer receber poder. Né? Mas será que era aquele poder de você pegar no paletó e jogar nas pessoas, as pessoas caírem no chão? Irmão, Deus não quer que caia ninguém no chão na igreja, não. Que coisa mais esquisita é essa? Será que é nesse poder do pastor fazer assim? Aí o povo cair? Não é esse poder. É o poder de testemunhar a palavra de Deus. Porque aqui diz, e sereis minhas testemunhas. É o poder de ser testemunha do Evangelho, de pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse é o poder que Deus dá ao crente, o poder de testemunhar o Evangelho. Não é esses poderes meio esquisitos que nós vemos por aí nos dias de hoje, não. É o poder de testemunhar o Evangelho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ou seja, a todas as nações, todas as línguas e culturas. Tá certo? Então, para
que é que nós devemos desejar a bênção de Deus na nossa vida? Ora, para que toda a terra, todas as nações conheçam a Cristo, que é o caminho de Deus e a salvação de Deus. E qual será o resultado disto tudo? Qual será o resultado dos outros povos, das outras nações conhecerem a Cristo? O versículo 3 em diante, lá de Salmo 7, diz assim: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O resultado das nações conhecerem a Cristo será que eles vão louvar a Cristo. Um dia, irmãos, todas as nações vão louvar a Cristo. E eu quero estar lá naquele dia, onde todas as nações vão louvar a Cristo. Hoje, todas as nações não louvam a Cristo, mas um dia elas vão louvar, porque um dia o Evangelho vai alcançar todas as nações. E não é que vão ser salvos todos, mas é que vai haver representantes de cada nação. Por exemplo, no Brasil, não vão ser salvos todos, mas vai haver muito brasileiro que vai ser salvo. Nos Estados Unidos, não vão ser salvos todos, mas lá naquele dia vai haver um representante lá dos Estados Unidos louvando a Deus naquele dia. Então, um dia, todas as nações vão ter representantes que vão estar louvando a Deus. E esse é o resultado. Todas as nações vão louvar a Deus. Que bom, irmãos, é nós contribuirmos, para que todas as nações elas louvem a Deus. Deseje isso, irmão. Deseje que todas as nações venham a conhecer a Cristo, venham louvar a Cristo. E no resultado, no versículo 4, as nações vão se alegrar, vão exultar. Muitas vezes nós queremos como que as pessoas sejam alegres, mas as pessoas elas só vão ser alegres de fato quando elas se converterem. Então vamos trabalhar, vamos orar, vamos contribuir para que as pessoas louvem a Cristo, para que as pessoas sejam alegres em Cristo. E aí no versículo 4 diz: pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações, ou seja, e governa na terra as nações. Um dia todas as nações vão louvar a Deus e vão se alegrar em Deus, porque eles vão se alegrar no julgamento de Deus, eles vão se alegrar no governo de Deus, como diz aqui no versículo 4. E no versículo 5: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. A terra, em dia, ela vai dar o fruto final. E esse fruto é que de todas as nações vai haver representantes louvando a Deus. Então, irmão, que esse possa ser o seu desejo. Desejar a bênção de Deus, não para obter bênçãos materiais ou outras coisas materiais ou coisas desta vida, mas para que todos os confins da terra temam a Deus, temam ao Senhor.